E se eu te disser que a mulher ela nunca foi o sexo oprimido, mas sempre o sexo privilegiado? Ou pior, se eu te falar que o feminismo ele não se importa com nós mulheres. Hoje eu vim comentar com vocês sobre feminismo, perversão e subversão, da Ana Carolina Campagnolo, professora e também deputada. Esse é o primeiro livro brasileiro antifeminista e eu li ele em 2 dias. Eu achei ele super completo e detalhado. Em alguns momentos eu achei até detalhado demais, porém eu entendo a necessidade da Ana de pôr muitas informações legitimadas para que nós, leitores, não pensemos que tudo isso que ela está dizendo aqui no livro é apenas coisas da cabeça dela, de uma mulher que não é feminista. A Ana Campagnolo utiliza de dados, fatos, pesquisas e até mesmo falas das próprias feministas para nos mostrar o quão perigoso é esse movimento. Esse vídeo não tem nenhum intuito de fazer você virar antifeminista, não ser mais feminista, mas eu espero sim que você, ao final desse vídeo, procure, pesquise, estude sobre aquilo que você acredita, aquilo que você segue, o movimento que você segue, porque é muito importante e a partir das suas próprias pesquisas, tire as suas conclusões. No início do livro, a Ana nos diz que ela se sentia rejeitada e perseguida pelo fato de ser cristã e por não seguir a cartilha das suas colegas e também das suas professoras feministas. E isso me fez relembrar que em 2018 eu participei de um retiro da Igreja Católica, que é o Segue-me, e uma das nossas palestrantes, ela estava cursando faculdade de psicologia e ela contou que ela tinha que esconder os seus adereços, seus objetos. Para quem não sabe, nós católicos sempre temos o costume de utilizar terço, rosário, escapulário, e ela tinha que esconder os seus objetos para não ser atacada pelos próprios colegas de classe. Enfim, eu liguei a ring light porque o sol estava aqui queimando a minha pele, mas continuando. Em um dado momento, a Ana vai considerar que ela e a mãe também são feministas. Na página 25 do livro, olha só o que ela diz. Desconcertada, resolvi procurar a origem do fenômeno que me distanciava das minhas colegas. A minha primeira descoberta foi que eu estava perdendo minhas amigas porque elas estavam se tornando feministas convictas. Mais à frente ela continua. Os artigos que li para entender o que era feminismo dissertavam sobre direitos civis, igualdade salarial e combate à violência doméstica. Ora, nada disso me soava estranho. E mais à frente ela continua. Por outro lado, concordávamos que as mulheres deveriam ter seus direitos civis assegurados, ter condições iguais no mercado de trabalho e estar a salvo da violência doméstica. Então pronto, eu e mamãe também éramos feministas, estava resolvido. Mas foi somente quando ela começou a ler e a estudar de fato sobre esse movimento que ela foi percebendo que quem ousasse mostrar a outra face desse movimento, tentasse contestar as ideias do movimento feminista, sofria represálias e também retaliações. E automaticamente era acusada de apoiar toda a opressão e violência que as mulheres sofrem e sofreram ao longo dos anos. Inclusive, ela nos diz que até hoje ela é rejeitada por mulheres feministas. Eu achei muito interessante que ela diz que ela escreve esse livro para toda moça enganada e desiludida com um pensamento revolucionário, para as feministas que o são por conveniência ou, quem sabe, inocência. Escrevo para quem tem dúvida, duvidar é dar uma chance à própria inteligência. Escrevo para quem já desconfia, mas não sabe exatamente o que está errado ou como começar a descobrir. Enquanto trabalho neste texto, penso também em quem já tomou posição contra toda manifestação do pensamento revolucionário, ou pelo menos contra uma poderosa parte dele, a subversão da mulher. Cada linha foi parida com a absoluta sinceridade de quem também já teve muitas dúvidas, percebeu que não sabia quase nada e se sentiu desamparada por não encontrar um ponto de partida confiável. E eu me identifiquei muito nessa parte, porque antes eu me considerava uma mulher feminista, mas eu percebi que eu não sabia absolutamente nada sobre o movimento, a não ser que ele lutava por nós mulheres. Porém, já tinha alguns pontos desse movimento que eu já não concordava, já tinha algumas ideias que eu falava, isso aí não vai de acordo com aquilo que eu realmente acredito. A fase que eu comecei a me considerar feminista foi porque eu achei o discurso muito bonito. Em uma aula de sociologia em 2018, a gente começou a estudar sobre o feminismo e as suas principais representantes, uma delas, Simone de Beauvoir. E assim, querendo ou não, em sociologia, esses assuntos são realmente pautas. Então, querendo ou não, a gente sempre vai estudar esse tipo de conteúdo em aula de sociologia. E assim, teve uma frase que eu achei muito bonita e muito poética, que é a famosa frase da Simone de Beauvoir, que ela diz:
não se nasce feminina, torna-se mulher. E eu achei muito incrível, porque eu gosto de frases que trazem um certo impacto pra gente, e essa frase, de certa forma, me impactou, porque eu achei ela muito interessante e muito bonita. Mas parando pra pensar hoje, e depois de ter começado a estudar sobre o movimento feminista, eu percebi que realmente é assim que acontece. O feminismo, ele se apresenta de maneira bonita, poética, mas se você começar a procurar bem, você vai encontrar raízes podres. Eu sigo uma menina no Instagram que ela costuma dizer que o feminismo, ele é como se fosse um quarto arrumadinho. Você entra, tá todo bonitinho, arrumado, mas se você abre o armário, cai um tanto de bagunça, e se você olha embaixo do tapete, tem um tanto de sujeira. Esse livro é dividido em 5 capítulos e o primeiro capítulo aborda a fase que antecede o movimento feminista, que é conhecido como proto-feminismo. A gente vai ter segundo, terceiro e quarto capítulo que abordam sobre as fases do feminismo, as ondas do movimento feminista, que no caso é a primeira onda, segunda onda e terceira onda. E o último capítulo foi o capítulo que eu achei mais importante e que eu achei mais interessante ainda. E basicamente o último capítulo vai falar sobre o ódio que o feminismo nutre contra o cristianismo. Inclusive, na página 31, ainda na introdução, a gente vai ter um trechinho que diz o seguinte: o ódio contra o cristianismo fica evidente em cada onda do movimento feminista e nas obras célebres de cada escritora fundante do pensamento revolucionário. Mas enfim, o feminismo ele nutre um ódio em geral pelo cristianismo, mas ele ataca principalmente a Igreja Católica. Inclusive, a gente tem uma frase de uma feminista chamada Serena Williams que diz o seguinte: obviamente, eu não acho que qualquer mulher deve se ajoelhar para agradecer alguém. Nós mulheres percorremos um longo caminho, por isso não devemos nos ajoelhar em nenhum momento. Mas embaixo a gente tem uma declaração do Joseph Handken, eu nem sei como se pronuncia, porém ele é um cardeal da Igreja Católica e ele diz que o feminismo é uma das maiores ameaças à igreja. E basicamente, para o feminismo é evidente que a igreja e Cristo é sinônimo de opressão patriarcal. E esse foi um dos fatos que me fez parar de ser feminista. Primeiro, porque eu sou católica, e segundo, porque eu não vou ser adepta a alguma coisa que trata com desdém aquele que eu amo. E é aquela coisa, não dá para amar a Cristo e ser feminista, porque em Mateus capítulo 6, versículo 24, olha o que nos é dito: ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Então, assim, é comum a gente ver mulheres feministas atacando, vandalizando, fazendo manifestações e destruindo, no sentido literal, a Igreja Católica. Claro que também outras igrejas, mas esses ataques é direcionado diretamente à Igreja Católica. Você pode até dizer que, ai, mas isso não é feminismo, isso é feminismo. primeiramente, feminismo nem existe no dicionário formal. E outra coisa, parem de inventar nomes para tentar deixar a imagem do feminismo limpa. E olha só como o próprio movimento feminista, ele exclui as mulheres. Porque as mulheres estão ali se dizendo, autodeclarando, eu sou feminista. E aí o próprio feminismo vai lá e diz, não, você não é feminista, isso aí é feminismo, você é uma radical, você não é feminista, você não nos representa. Então prestem atenção como o próprio movimento ele se contradiz ao dizer que o movimento feminista abraça todas as mulheres, mas é totalmente ao contrário, porque ele segrega, ele exclui, ele rejeita. Inclusive, eu estou experimentando isso na pele. E outra coisa que é muito importante ressaltar é que o movimento feminista ele surgiu como um movimento político baseado no marxismo, nas ideias de Marx. Agora eu vou tentar esmiuçar de maneira sucinta, bem resumida, um pouquinho sobre as ondas do movimento feminista e também um pouquinho sobre algumas das suas representantes. Mas afinal, quando que surgiu o movimento feminista? Acredita-se que as primeiras ideias do movimento tenham surgido no século XV, com a publicação do livro da Cristina de Pisa, chamado Cidade das Mulheres, que foi um livro escrito tentando contestar as ideias do livro Cidade de Deus, escrito pelo Santo Agostinho. E nesse livro, a Cristina de Pisa, ela traz uma alternativa de mundo dominado pelas mulheres e não mais pela dominação masculina. A gente vai ter também um outro livro da Laura Sereta, na qual ela escreveu sobre matrimônio e também sobre educação, na qual ela diz que as mulheres só seriam verdadeiramente livres através da educação. Mas é somente em 1792, com a publicação do livro Reivindicações dos Direitos da Mulher,
da Mary Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley. Quem me conhece sabe que eu sou fã de carteirinha da Mary Shelley, porque ela é uma baita escritora. A Mary Wollstonecraft será a precursora desse movimento. E como eu já falei pra vocês, a fase que antecede o movimento feminista é conhecido como proto-feminismo. Então, a fase que antecede o século XVIII é conhecido como proto-feminismo. E a Mary Wollstonecraft, assim como a Laura Sereta, ela acreditava que a educação salvaria a humanidade. Eu ainda não li o livro da Mary Wollstonecraft, porém tem alguns trechos neste livro aqui, e eu fiz as minhas próprias interpretações, e pelo que eu entendi, a Mary Wollstonecraft ela achava as mulheres da sua época um bando de dondocas que gostavam de ficar em casa cuidando dos filhos, porque, enfim, fazer o quê, né? Melhor ficar em casa, tendo toda a mordomia do mundo, tudo dado ali pelo seu marido, ao invés de ir trabalhar. Ou seja, as mulheres não gostavam, não queriam ir trabalhar. Afinal, elas tinham conforto dentro de casa. E pelo que eu entendi, a própria Mary Wollstonecraft, ela criticava o modo de vida das mulheres que, ao invés de quererem ir trabalhar, gostavam de ficar em casa. Mas afinal, quem gosta de ir trabalhar, né? A gente trabalha por necessidade. Porém, são as ideias da Mary Wollstonecraft que vão voltar com mais forças ainda no século XIX e XX. São essas ideias que vai dar origem à primeira onda feminista que surgiu no século XIX, em 1848. E é agora que a gente vai conversar um pouquinho sobre direito ao trabalho ou necessidade de trabalhar. Diferente do que as feministas pregam, as mulheres elas não foram inseridas no mercado de trabalho porque elas tiveram o direito de ir trabalhar. Não, elas tiveram a necessidade de sair de casa para poder trabalhar. Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, tanto homens, mulheres e até mesmo crianças, elas eram inseridas no mercado de trabalho, mesmo que em condições precárias. As mulheres elas foram sendo inseridas no mercado de trabalho por causa das condições sociais e econômicas, ou seja, por causa de guerras, crises e até mesmo calamidades sociais. Eu anotei uma frase aqui da Mary Wollstonecraft do livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres, na qual ela diz o seguinte: é verdade que as mulheres são providas com comida e roupa, sem que se esforcem nem fiem. Ou seja, a própria Mary Wollstonecraft ela se queixava de que as vidas das mulheres burguesas eram muito fáceis comparadas à vida de uma mulher pobre, de uma camponesa. E assim, as mulheres burguesas, elas eram sustentadas e isentas das responsabilidades pelos seus maridos. Vale ressaltar que os trabalhos antigamente eram mais perigosos e as mulheres elas foram começando a se inserir no mercado de trabalho quando se tornou conveniente e mais confortável. Inclusive, eu li recentemente um livro do George Orwell, que se chama Dentro da Baleia e Outros Ensaios, na qual ele diz aqui na página 36 o seguinte: desemprego não é meramente uma questão de não haver trabalho. A maior parte das pessoas consegue um trabalho de algum tipo, mesmo na pior das épocas. As mulheres não trabalhavam por quê? Porque elas tinham todo o sustento dentro de casa, elas eram sustentadas, tinham o conforto do lar. Isso as mulheres burguesas, porque as mulheres pobres, as camponesas, tinham que trabalhar. Era uma necessidade de trabalhar. Inclusive, até hoje, é uma necessidade de trabalhar. Se você não trabalha, você não come, não é mesmo? Mas, enfim, a conclusão que a gente pode tirar disso é que trabalho sempre existiu. Inclusive, as mulheres antigamente, elas trabalhavam, as mulheres pobres, elas trabalhavam nos campos, cultivavam, colhiam. Mas pergunta para uma mulher rica, burguesa, se ela vai trabalhar nesse tipo de serviço, nesse tipo de trabalho. Não, elas começaram a trabalhar quando os trabalhos começaram a se tornar mais confortáveis e adequados a elas e às suas necessidades. Agora vamos conversar sobre o voto, direito ao voto ou privilégio de votar. Existem dois pontos que as feministas elas ocultam da gente. O primeiro deles é que existia um enorme grupo de mulheres contra o sufrágio feminino, contra o direito ao voto. E o segundo deles é que o voto ele não foi uma conquista. Esse grupo ele era composto por mais de 42 mil mulheres contra o sufrágio feminino. Mas afinal, por que as mulheres não queriam ter o direito ao voto? Por que elas não queriam votar? É muito fácil. O direito ao voto estava totalmente interligado ao dever de servir ao Estado e, consequentemente, em caso de guerra, morrer pelo seu país, pela sua pátria. Ou seja, tinha que estar à disposição de servir o exército. Inclusive, um escritor católico chamado Chesterton, ele disse que as mulheres queriam um direito pelo qual não estavam dispostas a lutar e morrer pela pátria. Haja visto, os homens americanos, eles lutaram por mais de uma década. Foi travado uma guerra, um conflito sanguinário que matou muitas pessoas. Tudo isso para conseguir o direito de votar. Enquanto as mulheres só estavam na rua pedindo direito ao voto.
Mas a verdade é que o direito ao voto nunca esteve ligado à questão de gênero. Até porque até o início do século XX, a grande maioria dos homens também não podiam votar. Somente aqueles que tinham posses, que tinham dinheiro. E outra coisa também que é muito importante lembrar é que não existia somente grupos de mulheres sufragistas feministas que lutavam pelo direito de votar, do voto feminino de mulheres ricas. Existia também outros grupos. E esses grupos, eles lutavam pelo sufrágio universal, onde todas as pessoas, todos os cidadãos pudessem ter o direito de votar. Afinal, essas sufragistas, as sufragetes, elas estavam se lixando para as mulheres pobres. Elas queriam uma lei separada, onde somente mulheres ricas e também com propriedades pudessem votar. Afinal, se os homens ricos e com propriedades podiam votar, por que elas não? Então, elas estavam lutando para que elas, o grupo de mulheres burguesas, que tinham dinheiro e que tinham posses, pudessem votar. Uma das fundadoras do movimento das sufragetes era Emmeline Pankhurst. Ela era burguesa, classe média alta, tinha 5 filhas e era casada com um advogado. A Emmeline Pankhurst foi responsável por criar o primeiro grupo das sufragetes. Só que logo muitas mulheres acabaram decidindo sair desse grupo porque a Emmeline Pankhurst estava querendo se aliar a partidos de esquerda. Depois disso, a Emmeline Pankhurst ela se juntou com seu marido e eles fundaram um outro grupo feminista que lutavam pelo direito ao voto das mulheres chamado Women Fresh League, que era um grupo radical e socialista. As 5 filhas da Emmeline Pankhurst participavam desse grupo, só que uma delas foi expulsa por ter ideias próprias. Ela foi expulsa pela mãe e pela tia chamada Christabel Pankhurst. Eu até anotei o que a Christabel Pankhurst diz para sua sobrinha. Nós queremos mulheres que sigam as nossas instruções, que marchem em linha como num regimento. Me disse isso não é autoritário, opressor e totalitário. E olha que eu leio bastante distopia, viu? E basicamente as mulheres conseguiram votar sem a obrigação do alistamento ao exército. Me disse isso é direitos iguais. E como diz a própria Simone de Beauvoir, a ação das mulheres nunca passou de uma agitação simbólica, só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Ou seja, o voto não foi uma conquista, ele foi uma concessão. Aqui no Brasil, a nossa primeira eleitora mulher foi Celina Guimarães. E as sufragistas, né, as mulheres feministas, elas tentaram atrelar essa conquista da Celina ao movimento feminista, a passeata das mulheres que estava acontecendo no Brasil. Mas a própria Celina Guimarães disse que o movimento feminista não teve participação alguma nisso, inclusive ela nem era feminista e ela só conseguiu tudo o que conseguiu por causa do seu saudoso marido. Especificamente o que a Celina Guimarães diz é: sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. A gente sabe que o movimento feminista ele tem mais de 20 vertentes, então se a gente fosse listar todas aqui, esse vídeo ficaria gigantesco, mas eu vou falar especificamente sobre uma dessas vertentes, que é o feminismo socialista. Dentro dessa vertente existem várias representantes, mas uma delas em especial é a Alexandra Kollontai, que lutou na Revolução Russa ao lado de Lenin e Stalin, seus grandes best friends forever, amigo, ou seja, Alexandra Kollontai era amiga dos dois sanguinários, Joseph Stalin e Lenin. E a ideia da Alexandra Kollontai era que as mulheres elas deveriam trocar uma independência por outra, ou seja, as mulheres elas deveriam se livrar de seus maridos para depender somente do Estado. Não sei o que é pior, depender de um homem ou depender do Estado. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a segunda onda do movimento feminista que aconteceu em 1960 e agora as mulheres feministas elas vão enxergar mais severamente o aborto como direito e o lar como uma prisão. E mais precisamente a libertinagem como forma de libertação. Agora eu vou tentar esmiuçar de maneira resumida sobre algumas das principais pensadoras de segunda onda, uma delas Margaret Sanger, que foi a maior abortista que o mundo já conheceu, e ela também era eugenista. Se a gente for parar para pensar, na Alemanha nazista, o Hitler, ele era eugenista, porque ele queria exterminar judeus, homossexuais, negros, deficientes, enfim, tudo aquilo que poluía a raça pura, a raça ariana. E a Margaret Sanger seguia essa mesma linha de raciocínio. Ela queria exterminar negros, deficientes e pobres. Inclusive, as clínicas abortistas da Margaret Sanger se localizavam no bairro do Brooklyn, que era um bairro pobre e na qual as pessoas negras
era o maior número de habitantes. E basicamente é o controle da natalidade, né? O controle de quem vive e quem morre. Eu não sei se vocês sabem, mas o aborto ele surgiu de uma mentira. O famoso caso Roe versus Wade, na qual uma mulher que estava grávida, ela foi influenciada por duas advogadas feministas a mentir para a Suprema Corte, dizendo que ela tinha sido estuprada e ela queria abortar. Então, assim, depois vocês pesquisem sobre esse caso que vocês vão entender melhor. Uma outra feminista importante para o movimento é a Shulamit Firestone, e ela defendia a liberdade sexual das crianças e das mulheres, para que tanto as mulheres quanto as crianças pudessem utilizar a sua sexualidade como elas bem quisessem. E a Shulamit Firestone, ela dizia que as mulheres deveriam ir para a cama com vários parceiros, com vários homens. Exatamente em 1949, a obra que deu início, de fato, para a segunda onda feminista foi o livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Esse livro, inclusive, é considerado como se fosse a bíblia do movimento feminista. Agora vamos conversar um pouquinho sobre Simone de Beauvoir. Quem foi Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir é descrita por um de seus amantes como uma mentirosa compulsiva. Para quem não sabe, Simone de Beauvoir, ela era uma aliciadora de menores, pedófila e apoiadora do regime nazista. A Simone de Beauvoir era amante de Jean-Paul Sartre, que confessou que aos 13 anos sentia desejos sexuais pela própria mãe e adorava a ideia de incesto. E o Jean-Paul Sartre também era a favor de pedófilos, ele defendia a pedofilia e também era apoiador do regime nazista. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre essa história perigosa de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, eu recomendo o livro Uma Relação Perigosa, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. E a Simone de Beauvoir, ela aliciava menores de idade para que fizessem trisal com o seu amante Sartre. Olha só que coisa horrível. Algumas das vítimas de Simone de Beauvoir desenvolveram um quadro de depressão, se automutilavam e uma delas até se suicidou. A Simone de Beauvoir, ela foi tomada como símbolo do feminismo, só que ela nunca demonstrou piedade e empatia pelas suas vítimas sexuais. Inclusive, a maioria das suas vítimas eram meninas que se encontravam em situações de vulnerabilidade. Era refugiada da Revolução Russa, outra do regime nazista. Um outro livro super importante para o movimento feminista é o livro da Betty Friedan, Mística Feminina. E a Betty Friedan, ela escreveu o seu livro direcionado aos seus filhos e também ao seu marido. Inclusive, ela diz que a condição de dona de casa era tão perigosa para a saúde mental da mulher quanto viver em um campo de concentração nazista. Eu aposto que as pessoas, as mulheres que estavam em situações de vulnerabilidade, que se encontravam em campos de concentração, eu aposto que elas queriam estar dentro de casa, cuidando da casa ou fazendo alguma outra coisa dentro de casa. Então essa comparação eu achei horrível. Ao se divorciar do seu marido, a Betty Friedan, ela o acusou de violência, por violência. Ela dizia que ela era violentada. E aí, ele, cansado dessas acusações, ele acabou refutando e disse: "Eu não vivi 80 anos de uma vida honrada para tê-la arruinada por uma mulher louca. Estou divorciado há 30 anos e ela ainda perturba a minha vida." E para as feministas, ser mãe é como se fosse um trabalho escravo. Um outro ponto que as feministas discutem muito é sobre a questão do divórcio. Mas o divórcio não foi uma conquista feminista. Primeiro porque o divórcio existe desde a época de Moisés. Moisés concedia cartas de divórcio para as pessoas. Então, assim, não faz nem muito sentido alegar que o feminismo, ele conquistou o direito ao divórcio. Agora vamos falar sobre a terceira onda do movimento feminista, a terceira onda feminista. A marca principal da terceira onda feminista é a desconstrução da identidade, através da ideologia de gênero e também com aquilo de que a mulher não existe. Uma das representantes da terceira onda do movimento feminista é a Judith Butler. E olha só o que ela diz. Para a teoria feminista, o desenvolvimento de uma linguagem que plena ou adequadamente represente as mulheres pareceu necessária para promover a visibilidade política das mulheres. Ou seja, o movimento feminista ele não se importa com a condição da mulher. Afinal, para o movimento feminista, a mulher nem existe. O intuito do movimento feminista é instaurar uma revolução sexual e subverter os sexos
e o sexo. E é com as ideias de Butler que vai surgir a teoria queer. E para a teoria queer, o ser humano ele nasce neutro, e é conforme as suas vivências sociais que ele vai adquirindo ali a sua sexualidade, a sua orientação sexual. Ou seja, o ser humano nasce neutro, mas é a partir de uma construção social que ele desenvolve o seu sexo, a sua orientação sexual. E é a partir disso também que surge a ideia de que a família, a escola, a sociedade e até mesmo a própria linguagem, ela é opressora. E é a partir dessa ideia que surge o pronome neutro. Inclusive, se você escreveu sua redação do Enem com pronome neutro e zerou a sua redação, não reclame. Ainda dentro da terceira onda feminista, a gente vai ter uma outra representante, que é a Monique Winding, e ela propõe o padrão lésbico, porque para ela o lesbianismo é a única forma que a mulher tem de ser verdadeiramente livre. Em um texto dessa feminista, ela diz que a mulher não existe, o ser mulher não existe. E pior, ela continua dizendo que qualquer mulher que assuma a sua condição biológica está contribuindo, está compactuando com a opressão, com o sistema opressor. Então, se eu sou mulher, eu não posso nem dizer que eu sou mulher. Se eu disser que eu sou mulher, eu estou indo contra as ordens das feministas, estou compactuando para a perpetuação do sistema opressor. E vai ser a Monique Winding que vai defender que o gênero masculino e feminino seja suprimido da comunicação falada e escrita, ou seja, vai originar aí o pronome neutro. E o George Orwell, em 1984, ele já nos alertava. Olha só o que ele dizia sobre a nova fala. A nova fala era o idioma oficial da Oceania e fora concebido para atender às necessidades ideológicas do Socialism, ou socialismo inglês. Na página 348, ele continua: a nova fala foi concebida não para ampliar, e sim restringir os limites do pensamento. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse pronome neutro, porque assim, eu não tenho nenhum problema em falar pronome neutro, em pronome neutro, eu não tenho nenhum problema nisso, mas eu acho que ao invés da gente querer, por exemplo, ao invés de impor essa nova forma de comunicação, a gente tem que pensar num todo, se isso vai ser acessível para outras pessoas, principalmente os surdos mudos. Inclusive, ao invés da gente tentar colocar essa nova forma de linguagem, por que a gente não democratiza o ensino nas escolas de Libras? Porque Libras é uma forma de linguagem também. E muita gente que fala pronome neutro não sabe nem falar oi em Libras. Então, assim, ao invés de querer colocar uma coisa nova, por que não aprende, por que não democratiza algo que já tem aí há muito tempo e que é uma forma acessível de comunicação, que não exclui ninguém? E para as feministas Judith Butler e Monique Winding, a subversão da linguagem vai ser o ponto inicial de partida para que haja, de fato, uma revolução cultural e sexual. Inclusive, antes de finalizar esse vídeo, eu quero dizer para vocês que eu não estou aqui querendo impor para vocês aquilo que eu acredito, os meus princípios. Não, cada um acredita naquilo que quiser, cada um segue aquilo que acha o melhor para si. Eu não acho o feminismo um movimento legal para mim, então eu não vou seguir esse movimento. Muitas mulheres vieram me contestar falando: ai, mas você tá falando tudo isso porque Ana Caroline está dizendo neste livro, você está seguindo a linha de raciocínio dela. Não! Eu estou seguindo a minha própria linha de raciocínio porque eu parei para estudar o feminismo, tanto aqui nesse livro, que é uma fonte assim gigantesca para você entender sobre as principais pensadoras, as ondas do movimento, mas também eu pesquisei e estudei fora, não só através desse livro, mas também outros conteúdos, outras pesquisas e, enfim. Então assim, pesquise antes de mais nada, procure entender aquilo que você segue, aquilo que você diz acreditar e ver se isso realmente é aquilo que você acha certo, se esse movimento, se essa ideologia representa os teus princípios. Enfim, eu acho que esse vídeo ficou grande, mas eu tentei esmiuçar ao máximo, de uma maneira resumida, sobre as ondas do movimento feminista, algumas das representantes e algumas das ideias, e um pouquinho também da minha experiência de mulher como não feminista, porque realmente depois que eu me declarei não feminista, eu sofri alguns ataques sim, e algumas retaliações. Então, realmente não é brincadeira. Se você diz que não é feminista, você está colocando em jogo ali a sua vida praticamente, porque você vai ser sim rejeitada. E assim, uma outra coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é que eu não tenho medo de expor minhas opiniões, não tenho medo de expor aquilo que eu acredito. E uma outra coisa também que é muito importante é que eu não vou censurar as minhas ideias, a minha personalidade em prol da aceitação coletiva. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, curta,
Talvez esse vídeo tenha um grande número de dislike e alguns inscritos se desinscrevam, porque recentemente eu postei um unboxing. Muita gente se desinscreveu do canal por causa que eu falei sobre este livro aqui. Mas enfim, se você gostou, curte. Se não gostou, deixa o dedinho pra baixo, né? Vai dar engajamento do mesmo jeito. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!